Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 8 de junho, a lição 11, ela tem como título José, um escravo no Egito. O que nós podemos ver na lição de hoje? Ela está no livro de Gênesis, no capítulo 39, e ali nós vemos que José, o filho favorito de Jacó, agora ele estava longe de sua casa e dos olhos do seu querido e já velho pai. Ele estava assim como um escravo, num país estranho. E ele se mostrou assim a todo momento ser um jovem íntegro, reto, muito temente a Deus, e sabia que Deus estava com ele sempre, e ele procurava sempre fazer o melhor. Potifar, que é um alto oficial da corte do faraó, ele comprou José dos ismaelitas para que ele pudesse trabalhar em sua casa como mordomo. E ele se mostrou-se assim muito competente em tudo que fazia. E muito excelente o serviço que ele fazia. E logo ele foi promovido a administrador do lar do Potifar. E assumiu esta função por ele ser assim, um jovem assim, honesto, inteligente, sábio e trabalhador. E acima de tudo ele era humilde e obediente. Ele viveu situações desde escravo, no seu início, quando ele foi comprado, preso injustamente, mas nunca perdeu a confiança no Criador do Universo, e ele sentia sua presença porque Deus era com ele. E José era uma pessoa consagrada, sempre em comunhão com Deus. E ele temia a Deus e sempre fazia o melhor em tudo. E José, ao fazer de Deus seu conselheiro, sua vida se iluminou na casa de Potifar, lá no Egito. E levou isto a ele ter muitos êxitos, e os êxitos eram assim muito visíveis para todas as pessoas. E a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Gênesis, no seu capítulo 39, versículo 3. E notando, Potifar, que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia com que ele prosperasse em suas mãos, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 39, versículo 3, ele logo tratou de colocar José na administração de tudo quanto possuía. Lembrando que José, ele era um jovem atraente, formoso, assim, de porte físico bom, e a própria Bíblia menciona isso, está lá em Gênesis, seu capítulo 39, versículo 6. E quando as Sagradas Escrituras, elas fazem a referência assim, de uma pessoa, alguém, quanto à beleza assim, física, é porque realmente era uma característica de destaque daquela pessoa. E a formosura de José, porém, foi a causa da cobiça de uma mulher cuja era a esposa de Potifar, do seu chefe. Além de belo, José ele exalava assim, simpatia, uma pessoa alegre. Ele era cortês e gentil e não sabia agir de forma diferente. Mas ao notar e tomar conhecimento de que a esposa do Potifar passou a ter assim interesse por ele,
ele passou a ter cautela nas lisonjas dela, né? E evitava a sua companhia, onde todos os dias aquela mulher lhe tentava. José estava diante, José, né, ele não estava assim diante de qualquer tentação, não, mas de uma atraente, persistente tentação, que muitas vezes outras pessoas caem, onde tinha tudo para cair em pecado, mas a sua atitude assim de compromisso com Deus provou que já no caminho para o Egito, quando ele foi vendido, né, pelos seus irmãos para ser escravo, ali em oração e meditação, ele fez um voto ao Senhor Deus, que dele, né, permanecer fiel o tempo todo. E assim aconteceu. O sucesso de José, no entanto, não o corrompeu e nem o fez se inclinar para este mundo mau. Quando a esposa de Potifar o visualizou, né, e percebeu assim a beleza de José, quis ter relações sexuais com ele. E José, um homem comprometido com Deus, se recusou e preferiu perder o emprego, a sua segurança, do que cometer essa tremenda maldade, né, e principalmente pecar contra Deus, que está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9. José chegou ao palácio certo dia, normal de trabalho, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 39, versículo 11. E entrou, né, na casa do seu senhor, como sempre o fez. E ele percebeu algo estranho. A casa estava vazia. E isso quer dizer que Satanás faz e cria, né, estratégias, né, para facilitar a prática do pecado. E José ficou surpreso ao deparar-se com aquela mulher de Potifar em trajes provocantes. Vejam, a mulher de Potifar era bonita, rica, formosa, atraente e poderosa no Egito. E no momento assim de maior tentação, os dois tinham uma privacidade, porque eles estavam sozinhos. Não havia mais ninguém naquele local. E ali estava uma tentação assim perfeita. E mesmo assim José resistiu, né, e fugiu dessa situação tentadora. Olha, meus amigos, é um tremendo, um baita exemplo para todos nós, de como nós devemos se portar e enfrentar esse tipo de tentação de Satanás. Principalmente quando se aproxima a volta de Jesus, as tentações elas se tornam-se volumosas e com várias estratégias do inimigo. E aí vem uma provocação para José, onde a mulher do Potifar lhe acusa injustamente, dizendo que ela tinha sido assediada por José. E ele, José, é aprisionado. E aqui ele poderia perfeitamente ter se revoltado, né, contra Deus, contra o mundo, né, pelas injustiças. E mais uma vez ele mostra o equilíbrio de um grande homem. E permanece fiel a Deus e aos seus compromissos. Ao se manter sóbrio, equilibrado, compromissado com Deus, na prisão, José ganha um respeito por todos, né?
acima de tudo pela sua sabedoria e inteligência para resolver os problemas. O que percebemos é que o filho de Jacó, chamado José, tinha uma característica assim, marcante. É que em tudo que ele fazia, que ele colocava assim, as mãos para fazer, ele prosperava, porque tinha uma sabedoria fora do comum e era inteligente, um guri cheio de virtudes, com bastante dons e talentos. E Deus colocava suas mãos poderosas, né, sobre José e o abençoava ricamente. E aqui, meus amigos e minhas amigas, nós temos um exemplo de alguém que sempre confiou no Senhor, independente das aflições e das tentações provocadas pelo inimigo. José procurou fazer o melhor diante de injustiças, de difíceis ocasiões. Ele, ao contrário assim, de muitos que passam pelos mesmos problemas, começa a culpar a Deus, culpar as pessoas, culpar o mundo e se revoltam. E ele não, se manteve tranquilo e confiante. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Nós sabemos que nesse mundo onde tem um grande conflito entre o bem e o mal, e que as pessoas como você devem estar passando momentos difíceis, né? Com tentações, com dificuldades na criação de filhos, de trabalho. O inimigo começa a colocar empecilhos. Mas Deus coloca seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ele morreu por mim e por você, para dar um presente que chama-se salvação, para que você possa deixar esse mundo aflito de problemas e para que você possa ir para as mansões celestiais. Somente você tem que aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É o único mediador entre os homens e Deus. E sabe por que Ele quer te levar para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor e problemas? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.